Fui inventar de dar o priquito cedo, depois de 9 meses, olha. Igual a música de El Chan, vem o resultado. Aí o resultado. Entendeu? Tá aí, eu criando agora aqui nas minhas costas. Ah, Bianca, como foi isso? Manhã inventou de deixar eu namorar em casa, entendeu? Porque eu acho que ela pensou assim, é melhor deixar ela namorar aqui em casa. E embaixo desse, do que tá na rua se esfregando, beijando os outros e eu não vou saber. Fez certo, porque eu tava beijando na rua. Só que isso foi por meio de, tipo, insistência da parte do outro, né? Porque, assim, ele já tinha, com 14, ele já tava com 18 anos. Ele já tava com 18 anos. E aí, ele falou pra mim, assim, que já tinha, né, transado com as outras namoradas dele. Eu era a única que não tinha feito nada com ele ainda. E nananã. Mas era no meu tempo que ele me esperaria. Só que quando a gente pra perceber isso, era tudo manipulação, né? Jovem, um menino jovem, tava namorando, não ia, e não queria, meus amores, queria. Aí eu, tabacuda, fui lá e disse, eita, se eu não der meu priquito, eu vou perder ele, eu sou apaixonada por ele. Primeiro namorado, né? Ele disse, ai, se eu vou perder ele, não sei o que, eu gosto muito dele, não vou. Fui lá. Calada, não contei a ninguém, não perguntei nada a ninguém, não sabia de nada, minha mãe não conversava comigo, fulano, ninguém disse assim, se tu fizer isso, tu vai se lascar. Ninguém, mas ok, tudo bem. Nem eu, na época, sem dinheiro pra pedir Uber pra ir, porque eu fui andando pra casa dele, entendeu? Nem pra me buscar. Vai lá no meu primeiro destaque do Instagram e vai fazer a tua boa de hoje pra pagar a tua conta de luz, teu Uber, qualquer coisa que tu queira e esteja precisando, vai lá. Olha, vem aqui pra casa, eu vou estar sozinha, não sei o que, pra assistir um filme. Fui pra lá, só que, tipo, na cabeça dele já tava tudo arquitetado. E eu não percebi isso, né? Fui pra casa dele, tudo. Era pra me estar me maquiando, entendeu? Mas ok, tudo bem, eu me esqueci também de me maquiar. Aí fui pra lá, tudinho, ok, tudo bem. Só que eu fui pra lá e, tipo, não fui com essa intenção de, tipo, vai acontecer alguma coisa hoje, porque eu não pensava nisso, sabe? Pra mim, o namoro era o que a gente fazia, tipo, a gente se beijava, a gente ficava de chameguinho, entendeu? Pra mim não era isso, sabe? Eu não sabia que pra ele ia ser importante que tivesse isso. Mas ingenuidade minha, mais uma vez eu digo, porque um homem de 18 anos, claro que ele vai querer, entendeu? Eu fui pra casa dele, quando chegou lá na casa dele, realmente tinha filme pra assistir, mas além do filme só tinha o quê? Pau e água. Não pensou em nada, né? Porque a gente, quando é novinha, a gente pensa assim, quando eu perder minha virgindade, vai ser tudo com flores, vai ser luz baixa, vai ser romântico, vai ser cavalheiro. Não pensou em nada, só pensou em mim, só pensou nisso, porque de resto foi péssimo, foi péssimo. Se eu pudesse hoje, eu falaria assim, próxima vez que eu namorar, eu vou dizer, hoje vai ser a minha primeira vez. Bianca, mas tu já é mãe. Shhh. Fecha a boca, cala a boca. Na minha cabeça vai ser a primeira vez, então deixa que seja a minha primeira vez pra ficar na minha memória, porque é a primeira vez eu quero esquecer. Aí cheguei lá, tudo bem, comecei a assistir o filme, daqui a pouco, uma coisa estranha, do normal, né, eu disse, tem algo estranho aqui que não tá certo, né, geralmente não é assim que a gente fica namorando, mas tudo bem, fui deixando acontecer, daqui a pouco quando eu vi eu tava sem roupa, eu fiquei, tá certo isso? Por isso que ele queria que eu viesse pra cá, entendeu? Porque a gente namorava, mas a gente namorava o quê? No sofá daqui de casa, a gente namorava no terraço de casa, sempre tinha, entendeu? Pessoas em casa, a gente nunca tinha ficado assim sozinho. Também na primeira vez que ficou sozinho, pimba. Quando eu vi, eu tava sem roupa, ninguém tava assistindo filme, entendeu? Tava uma coisa assim, eu só senti, minha gente, é pavoroso, né? Porque é uma dor que quando você vai fazer xixi, arde tudo. Eu não sei se foi só comigo não, entendeu? Porque comigo foi assim, quando eu fui fazer xixi, cheguei em casa, né, tudinho nervosa, as coisas já tinham acontecido, ardia. Minha calcinha tava com sangue. Foi uma coisa que eu fiquei assim, eu me arrependi depois eu me arrependi. Então assim, se tu pensa em tirar tua virgindade, garota, toma muito cuidado, entendeu? Conversa com alguém. Se tu não tem intimidade com tua mãe, procura alguém que tu tem intimidade, entendeu? Com a tia, com uma amiga, marca um ginecologista, toma alguma coisa. Não faz da loucura igual eu fiz, não. Porque depois de 9 meses vem o resultado, mulher. Entendeu? Se tu te previne, procura hoje o conhecimento, entendeu? Já que eu não tinha. Eu tô te alertando pra tu também não passar que nem eu passei. Mas, minha gente, eu não gostei da minha primeira vez. Foi terrível. Na minha visão, eu me arrependi. Chorei bastante depois. Porque além da dor, não foi como eu pensei que seria um dia, tipo, sabe? Então você fica frustrada, querendo ou não. Tipo, poxa, eu fiz isso só pra não perder tal pessoa.
E depois você percebe que não era isso que você queria, que a forma que você namorava já era suficiente, entendeu? Porque eu era anta mesmo. Pra mim, o beijo, o carinho, os carinhos que eu já recebia já era suficiente, mulher. Entendeu? Se não. Gente, o papo agora vai ser com geral. Sabe o que eu tenho percebido? Que os homens hoje em dia, os mais velhos que eu digo, mais velhos assim, mais experientes, né? Dos 40 mais, e são solteiros hoje, eles não querem relação com ninguém. Sabe por quê? Porque eles já vêm de uma bagagem, eles já vêm carregados de uma bagagem, eles já construíram a sua vida, eles já têm ali o seu pezinho de meia, e eles estão para viver a vida, entendeu? Eles já devem vir de um casamento que não deu certo, enfim. E aí eu vejo um monte de mulher. E ouço, tá, gente? Eu tô falando isso porque eu ouço. Ah, não, mas eu vou ali porque ali é mais interessante, porque já tá construído e tal. A pessoa quer pegar o bonde andando. A pessoa não quer construir nada. Ela não quer comprar ali na planta. Ela já quer o apartamento feito. Entende o que eu tô te falando? E hoje eu acho que não tá colando mais não, sabe? Eu acho que os homens hoje eles estão bem mais sagaz nisso, eles estão bem mais inteligentes, eles estão bem mais, como que fala, mais... Eles querem mais qualidade do que beleza, eles estão prezando muito mais qualidade do que beleza. Eles são mais criteriosos, é essa palavra que eu queria falar, criterioso, sabe? Eles olham, eles analisam, você tá entendendo? Porque assim, o homem, ele vai envelhecendo e ele é como o vinho, infelizmente. Ele envelhece e vai ficando cada vez melhor, eu digo pelo meu marido. E a gente, mulher, não. A gente envelhece e se a gente não se cuidar, a gente só na carrapeta. Você tá entendendo? Então, eu tenho observado muito isso. E eu não sei se vocês estão observando isso também. Eu acho que essa geração tá mudando muito de quando a gente era criança e tinha aquela visão e tudo mais. Hoje os homens estão muito mais, muito mais ativos do que as mulheres. E eles estão bem mais criteriosos que elas. Hoje é o quê? 5 mulheres para um homem. Então tá muito mais fácil para eles. Então é isso, essa diquinha, eu acho que esse pensamento que eu tava agora de tarde pensando, queria passar para vocês. O que vocês acham? Me fala aí nos comentários. Republica, comenta, ajuda a engajar. Vamos lá, quero a opinião de vocês. O que está acontecendo com o Rio de Janeiro? Na verdade, o que está acontecendo com o mundo, né? Com as pessoas. Eu sempre acreditei que toda panela tem sua tampa, mas eu não sei se a minha tampa existe. Eu tava aqui refletindo ultimamente e eu percebi que, assim, cada dia mais tá difícil, né? Saudade da época em que as pessoas realmente, sabe, elas se entregavam, assim. Na verdade, eu acho que eu nasci na época errada. Eu deveria ter nascido na época da minha mãe, né? Que tinha aquela parada de, sei lá, serenata de amor, sabe? As pessoas realmente faziam querer dar certo. E tudo bem, hoje em dia, né? As pessoas, assim, acabam pensando mais em si mesmo e isso é muito bom também. Porém, eu acho que, de certa forma, você acaba perdendo muita oportunidade. Eu tenho uma teoria que, se aparece uma pessoa muito boa na minha vida, eu não vou deixar ela passar, sabe? Porque já tá tão difícil, né, gente? Eu acho muito bizarro quando as pessoas falam aquele ditado, né? Ah, eu não quero ter filho enquanto eu não tiver uma casa, enquanto eu não tiver um carro, enquanto eu não tiver muito dinheiro. Tudo bem que filho é uma coisa que requer tudo isso. Mas se você for esperar a vida perfeita pra ter um filho, você nunca vai ter um filho. Se você for esperar a vida perfeita pra ter um relacionamento, você nunca vai ter um relacionamento. E eu não tô falando isso pra você não focar nos teus objetivos. Eu tô falando porque se você focar só nisso, o que você mais quer, você não vai conseguir. Eu acho que, tipo assim, se você for esperar pra ter uma vida perfeita, você não vai ter nada, desculpa. E às vezes o momento é só pra tu viver aquilo, sabe? Pra tu se apegar àquilo e, tipo assim, fazer acontecer, porque também dá certo. E aí eu acho que hoje em dia todo mundo só pensa em si mesmo. E que massa, eu acho que a gente tem cada vez mais evoluído no sentido de, tipo, me priorizar, sempre, isso é um fato. Mas deixar oportunidades passar, momentos especiais, tipo assim, que podem ser pra sempre e tal,
por conta de uma parada que, tipo assim, tu nem sabe se é isso mesmo, sabe? Tipo, véi. Por isso que eu falo, eu não sei se a tampa da minha panela existe. Porque não é possível. Ou azar. Eu não sei se é azar ou é sorte ao mesmo tempo. Mas, tipo assim, cara, eu juro. E ainda mais aqui no Rio de Janeiro, né? Que é um lugar extremamente insalubre e passageiro. Hoje você conhece uma pessoa, amanhã acabou. Já não existe mais. Porque foi só aquilo. Eu realmente admiro a galera que vem pro Rio e simplesmente sai daqui namorando, casando, tendo filho. Porque eu acho que eu tô vivendo o Rio de Janeiro errado. Brother, domingo eu vivi uma situação muito curiosa. 2 opostos de uma mesma situação, de uma mesma reclamação. Os homens não chegam mais nas mulheres. Esse é o papo de qualquer roda de mulher hoje em dia, tá? Beleza. Fui pra 2 rolês com as minhas amigas, no mesmo dia, um depois do outro. Nenhuma movimentação. Eu, em qualquer lugar que estou, reparo muito no comportamento dos homens, das mulheres, enfim. Trabalho com isso e trago essas informações pra vocês. E percebi que não tem mais esse movimento de verdade. Fui embora dali comentando com elas e falando, cara, existe um medo muito grande, que é o que eu escuto de vocês, dos homens parecerem abusivos. Falei, vou gravar sobre isso. Porque existe uma grande diferença entre você abordar e você ser abusivo. Então, já pra explicar aqui, não é assédio e não é abuso quando você chega numa mulher, por exemplo, e diz, oi, tudo bem? Eu te achei interessante, mas se não for um bom momento pra você, tudo bem. Só me deixa saber. Beleza. Ela fala, cara, não é um bom momento, ou obrigada, tô de boa. É não. Quando o olhar, o corpo, a fala dizem não, é não. Então isso não é abuso nem assédio. É só você entender ou não e você se retirar. Ótimo. Tá entendido, né? Então tá tudo bem se chegarem. Desde que seja dessa forma. Não, o problema não é chegar, o problema é insistir aonde o não já existiu. Segunda situação que aconteceu foi, logo depois dos rolês, a gente ter ido comer numa hamburgueria. E estávamos lá comendo. O garçom vem e me traz um guardanapo com bilhete falando pra mim. O cara ali da outra mesa foi embora e deixou pra você. E aí era, oi, te achei muito linda. Depois, se puder, me adiciona no Instagram, e deixou o telefone dele. Super à moda antiga, super fofo, educado, zero invasivo. Eu falei, gente, aí eu fiquei, cara, isso ainda existe? Então, ao mesmo tempo que rolou essa discussão de estar em 2 ambientes onde não existiu movimento algum de abordagem e no outro receber um guardanapo de papel com a mensagem. Ele deve estar em algum lugar ali. Vocês entenderam? E aí aquilo foi muito forte pra eu ficar pensando. O que vocês acharam dessa história? Vocês também estão passando por isso? Vocês também estão se sentindo nesse lugar de não chego, devo chegar, o que eu faço, por onde eu vou? E agora? Eu quero, mas eu não posso, só tomo fora. Ô mulherada, eu quero saber. Então comenta aqui, que eu vou querer saber. Tamo junto, brothers. E aproveita e me segue, né? Que eu sou sua brother há 8 anos. 8 anos, eu tô aqui todos os dias ajudando vocês a se relacionarem melhor com as mulheres. Tá bom? Beijo. Sabe por que esses pais vivem penando na merda? Porque nunca tem dinheiro pra dar aos filhos. Pode ter ali 1 milhão na carteira, ó. Vai tirar só R$1 e fica com o restante, porque acha que a mãe tem que ter responsabilidade de tudo. Sabe por que a mãe solo tem tanta sorte na vida? Deus abençoa tanto. Porque a gente não mede esforço, não. A gente tira da gente pra dar aos filhos. Tu acha que Deus não vê lá de cima, não? O dinheiro de uma mãe solo se estica, que a gente para pra pensar assim, meu Deus, como foi que esse dinheiro esticou, hein, Deus? Como foi? Já esses pais pirangueiros, miseráveis, vivem penando na merda. Por quê? Deus não abençoa a gente maldiçoada, não. Gente maldiçoada não prospera, não. A gente, quando dá as coisas, pode ser até pro cachorro, dando de bom coração. Deus dá o dobro, se multiplica, o dinheiro se estica de uma forma inexplicável. Aí por isso que esses caras ficam aí, que eu vivo levando fumo. Porque acontece isso comigo. Porque o castigo de Deus vem pra todos.
A mãe Sol sempre vai ser abençoada, porque a gente não mede esforços não pros filhos da gente, não. A gente faz das tripas o coração. E Deus faz o dinheiro se multiplicar de uma forma inexplicável, porque a gente faz de coração. A gente faz ali, ó. Não é porque é obrigação, é que a gente faz de coração, porque é os nossos filhos. A gente faz para um desconhecido, que dirá pros nossos filhos, que a gente gerou. Então é isso, Deus abençoa. A gente que é próspera, a gente que faz tudo pelos filhos, nunca deixa faltar nada, né? Pra esses caras, por isso que esses caras vive se atrasando, vive levando rebordosa, porque você pode fazer com todo mundo, menos com o filho seu. Jamais você pode fazer com sangue seu, tem que ser leal, tem que ser responsa, lealdade e acima de tudo, principalmente quando é o seu filho, o sangue do seu sangue. Aí os caras deixam de dar um dinheiro a filho para a rapariga, deixa de dar dinheiro a filho para investir, para ficar todo arrumado, corda no pescoço, roupa de marca. E o filho fica onde nessa história? Filho não pediu para nascer não, por isso que esses caras vivem se atrasando. Vou falar aqui pra vocês uma coisa, que os homens estão certos e nós mulheres estamos erradas. Estava na praia, eu, a minha amiga e a minha prima, e cada uma estava com os seus namorados. E assim, de aparência, nós somos assim, fadas celestiais, maravilhosas, perfeitas, zero defeitos. E eles são personagens abstratos, indecifráveis. Fazia muito tempo que eu não via minha prima, minha amiga também não via minha prima, e a gente queria tirar uma foto, né, coisas de garota, tirar aquela foto bonita, com iluminação boa, enfim. Só que nenhuma foto tava ficando boa, e a gente tava se odiando. Fechou o clube da Luluzinha, assim, a gente tava olhando as fotos que a gente tinha tirado, e era só crítica. Meu Deus, que meu corpo tá feio, mas que eu tô gorda, que eu tô imensa, aquela competição pra ver quem tá mais feia nas fotos. Tem uma foto de corpo sozinha que eu tava realmente assim, ó, pensando, meu Deus, porque eu tenho que fazer dieta, porque eu tô bebendo, eu não podia estar bebendo. E aí, eu olhei pro lado, e o meu namorado e o namorado da minha amiga, dois roliços, tá? Com a papada desse tamanho, eles puxaram o celular, baixaram o óculos, tiraram a foto, postaram imediatamente. Seguiram a vida rindo, gargalhando, bebendo. Eu olhei aquela cena na minha mente, assim. Eu cheguei à conclusão, à reflexão de que nós, mulheres, passamos muita parte, muito tempo da nossa vida se preocupando em estar perfeita, sendo que nós já somos perfeitas, enquanto os homens, eles estão leves, vivendo, felizes. E eu comecei a pensar, quanto tempo da nossa vida, tipo assim, desde que a gente nasce até a nossa morte, nós estamos nos preocupando com defeitos ridículos que a gente coloca na nossa cabeça, celulite, estria, gordo, e os homens não estão. Eles estão felizes, aproveitando o momento, eles estão nem aí. No máximo, eles se preocupam com o dinheiro. Olhe bem lá. Eu adoro ser mulher, eu adoro coisas de meninas, eu adoro lip combo, glitter, coisas perfeitas, mas a gente tem que parar de passar tempo se odiando e neuróticas, sabe? E aprender nessa questão aí. Ontem eu tava conversando com um amigo meu solteiro e ele definiu em uma frase a maneira como os homens pensam em relação às mulheres, no quesito relacionamentos amorosos. Ele tava contando o seguinte: eu tô com essa mulher, eu tô curtindo ela, a gente sai todo final de semana, conversa todo dia, ela já me apresentou pra família, a gente tá tendo um lance super legal, mas ela sabe que eu não quero nada sério com ela. E eu falei: como é que ela sabe se você trata ela que nem sua namorada? Ele falou: eu tive uma conversa e eu falei com todas as palavras: olha, temos essas perspectivas diferentes, essas ideias de futuro que não batem, e a gente não vai namorar. Aí eu fiquei confusa e falei: então você falou que não quer nada sério com ela, mas segue tratando ela exatamente como se ela fosse o amor da sua vida. Ele falou: sim, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Moral da história: o que o homem quer dizer é exatamente o que ele fala. As mulheres, às vezes, a gente fala alguma coisa, mas a gente quer que o homem subentenda, ele veja o que tem implícito ali no nosso comportamento. Mas pro homem o que vale é o que ele fala. Não importa se ele segue te tratando como princesa, se ele manda mensagem, se ele conhece família, ele não vai. Então pro meu amigo, ele não tá sendo nem um pouco babaca com ela, porque ele deixou claro, com palavras. E pra mim é um absurdo, porque ele segue dando esperanças e alimentando esse sentimento dela com atos. Na minha concepção, essa mulher tem certeza que ele ainda vai mudar de ideia e que eles vão namorar. Então aprenda o seguinte, amiga: quando ele quiser, ele não vai deixar subentendido, ele não vai dar sinais. Ele vai falar. E se ele não falar, é porque ele não quer. E não vai. E é assim que funciona a cabeça dos homens.
homem só aceita prover e cuidar de mulher submissa, tá? E antes de você falar, ai, que mulher louca, deixa eu te explicar uma coisa. A gente cobra muito do marido ser provedor, ser protetor, ser líder, e ele deve ser sim, esse é o papel dele. Mas e você, mulher? Você também precisa aprender a se submeter, porque não dá pra cobrar que ele seja homem se você não deixa ele ser homem. Submissão pra mulher não é ser inferior, não é ser capacho. Submissão vem de sub, que é de baixo, da missão, submissão. E a missão é estar debaixo do mesmo propósito. É vocês dois caminhando para o mesmo objetivo. Ele vai na frente, liderando, protegendo, dando a vida por você. E você vai ao lado dele, apoiando, confiando, edificando junto. Mas e quando você não é submissa? Quando você fica competindo com ele? Aí acontecem duas coisas. Primeiro, ou ele vira um banana, sem atitude, sem iniciativa, e você começa a reclamar que ele não toma decisão, que ele é acomodado, mas foi você que, castrou ele. Ou a segunda coisa, ele não sente nem vontade de ir pra casa. Ele sente que você não permite ele ser homem. Porque se você já age como homem, ele te vê como inimiga, não como esposa. O instinto masculino é prover, é proteger, é liderar. Mas ele só consegue fazer isso com a mulher que está sob a mesma missão que ele, sendo submissa. Quando você confia na liderança dele, quando você permite que ele seja homem, aí sim ele vai dar a vida por você. Ele vai te colocar em primeiro lugar. Mas se você fica mandando, controlando, brigando, competindo, ele não consegue te proteger porque você não permite. Submissão bíblica, ela não é opressão, ela é a vontade de Deus, porque Deus criou o homem para ser a cabeça do lar, ser o sacerdote, ser o líder, e criou a mulher para ser auxiliadora, para estar sobre o mesmo propósito, para edificar. E só quando cada um ocupa o seu verdadeiro papel no casamento, que o casamento vai prosperar, porque você não foi criada para mandar nele, você não foi criada para liderar ele, você foi criada para caminhar com ele, sob a proteção dele, sob o cuidado dele, sob a liderança dele. Isso não te faz ser inferior, isso te faz ser complementar. Ele é a cabeça, você é o coração. Ele lidera, você edifica, ele protege e você confia. Essa é a ordem que funciona. Então para de cobrar que ele seja o provedor se você não aceita ser submissa.